capítulo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos nós aqui com a oportunidade, mais uma vez, de ministrar a palavra do Senhor, de glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? A mensagem dessa noite tem por título As Escolhas Acertadas. As escolhas acertadas, sim. E começamos contextualizando essa história. Acredito que você já ouviu esse trecho da Bíblia, já refletiu sobre ele algumas vezes, mas eu quero trazer uma abordagem específica nesse texto que é tão rico. E nessa abordagem eu começo dizendo o seguinte: aonde eles estavam? Jesus, se você voltar um pouquinho, vai ver que teve mais uma altercação com aqueles líderes religiosos. E nessa última altercação, tentaram apedrejar Jesus. Chegaram a lançar na mão as pedras, com o objetivo de apedrejar Jesus como um herege. E ele chega a questionar aqueles homens: por qual das benfeitorias, por quais das coisas maravilhosas que eu fiz no meio de vocês querem me apedrejar? Então Jesus ainda confronta aqueles homens, mesmo com digamos que o ambiente tenso, com o coração deles tenso, e ele mesmo assim não se acovarda. Ele parte para cima. Tá, vocês querem me apedrejar, tá pegando a pedra, mas me diz o motivo. Eu fiz tanta coisa no meio de vocês, eu quero saber qual delas é a real razão. Mas da mesma forma que Jesus teve uma coragem intrépida nesse momento, fica um asterisco, fica uma reflexão, fica um ponto ali, para que a gente possa voltar daqui a pouco. Então o que acontece? Eles seguem viagem, e aí quando você pega o mapa, você vai entender, porque há um caminhar, eles passam por Betânia, e agora eles estão na região da Pérea. A região da Pérea dista aproximadamente 40 quilômetros, alguma coisa entre 30 e 50 quilômetros da área de Betânia, que fica a aproximadamente 3, 5 quilômetros da área de Jerusalém. Então, a zona oeste de Jerusalém, de Israel, outro falaria. Então, era como se fosse, se a gente parar para pensar hoje, uma região metropolitana, de uma capital. E Jesus estava ali fazendo uma obra, quando de repente chega um informe aos seus ouvidos. E esse informe era: o seu amigo está muito doente. O seu amigo precisa de você. E eu começo me questionando quantas vezes nós tivemos uma situação como essa, onde nós acreditamos ou acreditávamos que os nossos amigos viriam em nosso socorro. E se nós parássemos agora essa mensagem, fizéssemos aqui uma terapia conjunta, fizéssemos aqui um grande debate, eu acredito que as histórias a serem contadas tenderiam a ser piores na balança do que as melhores, do socorro que foi recebido por amigos na hora da dificuldade. E é exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês essa noite. Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de amigo você tem sido no teu ciclo social? Traduzindo, como você tem sido amigo dos amigos? Como é que você tem se comportado na sociedade? Quando se parar agora para contar uma história semelhante a essa, como seria contada a história colocando o seu nome? Então eu quero convidar você a fazer uma introspecção, e quando nós andarmos por essa história, eu quero que você se coloque como um dos personagens dela.
para que você possa analisar, não friamente uma letra, mas para que você possa contextualizar o que você tem decidido fazer, quais as posturas que você tem tomado e o que aconteceu nessa bela história. Amém? Combinado? Podemos seguir assim? Então vamos lá. O outro falou ali, eu só gostaria de não me colocar na posição de Lázaro. Bom, então Jesus está ali, naquela distância, quando de repente vem uma palavra dura para ele. E a primeira reflexão dessa noite é: podemos amar as pessoas, mas não podemos deixar que as nossas emoções falem mais alto. Meu amigo, aqui já dá pano para manga. Nós precisamos amar pessoas, mas não podemos permitir que as nossas emoções vão na frente. Porque normalmente, quando nós permitimos que isso aconteça, o resultado nunca é dos melhores. Quando nós permitimos que as emoções se aflorem a tal ponto de tomar o primeiro lugar, normalmente é, como diz na gíria, caixão e vela, é vala. Os resultados não são bons. Interessante que eu sempre treinei as minhas filhas com esse olhar. E sempre que a gente via algum filme, eu gosto muito de filmes de ação, e quando a gente via filmes de ação, filmes de luta, e aí você via naquela expressão bem tipo Bruce Lee, né? Quem é mais antigo vai saber, né? Que o Bruce Lee parava, aí dava aquele olhar, né? Aquele olhar tipo assim, 43, né? Tipo assim, agora vai. O Bruce Lee era o Bruce Lee, mas normalmente nos filmes de ação, quando a pessoa está no meio de um combate, de um tiroteio, de alguma coisa, e ela permite que as emoções falem mais alto, o que acontece com ela? Perguntei para vocês. Normalmente, se for tiroteio, vai morrer. Se for luta, vai entrar na pancada, vai tomar uma sova, como, né? Traduzindo, os resultados normalmente não são bons. Por que isso? Porque se você tem um treinamento, seja um treinamento de tiro, de combate, seja o que for, e você treina para se manter firme, cônscio, atento, para usar uma técnica, quando você permite que as emoções falem mais alto, o que vai acontecer? Toda a sua técnica vai para o ralo, vai escoar pelo ralo. Traduzindo, quando você vê, você já foi pego no contraponto, já foi pego no contrapé. Então, nós não podemos permitir para o nosso bem que as emoções falem mais alto. Então, vem a reflexão para você. Ele recebe a notícia do amigo, que estava muito mal, mas ele toma uma decisão que... E aí eu vou falar uma coisa para você. Preste muita atenção nisso. Ele toma a decisão de terminar o que ele havia proposto na área da Pérea. E entenda uma coisa, deixa eu te dar uma notícia. Se você está agora se colocando nessa história no lugar de Jesus, onde eu devo ou não seguir em direção ao meu amigo que precisa muito de mim. Meu amigo, se você te falasse, não, pastor, eu tomaria a decisão de sair de imediato e seguir para Betânia para ajudar o meu grande amigo. Eu posso dizer para você que haveria uma grande parte de pessoas que te criticariam por isso. Não, pastor, não. Eu sou um cara mais pé no chão, mais cabeça. Eu vou tomar outra decisão. A minha decisão é o quê? Terminar a obra que eu comecei na Pérea e só depois disso, aí sim, seguir em direção a Betânia. De repente dar uma passada até no Templo de Jerusalém mais uma vez para adorar mais um pouco, para irritar mais ainda. Mas só depois que eu vou fazer isso. Ah, tá. Então a resposta é essa? Então deixa eu te dizer uma coisa. Uma grande maioria também te criticaria por causa disso. Aí tu, mas calma aí, você já tinha falado grande maioria antes. Mas, meu amigo, seja que decisão você tome, acredite, a grande expectativa é que a grande maioria te critique de qualquer forma. Porque o ser humano é muito crítico, ele tem essa característica. É muito fácil você assistir uma situação como sendo um filme e de fora você com um baldão de pipoca cheio de Ajinomoto. Olha aí, ó, uma irmã já baixou a cabeça, a revelação, ó. Cheia de Ajinomoto. Tá, né? com aquela sazão, né? Hidroclorotiazida do lado para ajudar a fazer diurese, porque senão a pressão vai lá em cima. Então tá ali, ó, assistindo amarradão.
Por quê? É muito fácil você, atrás de uma tela, você assistir uma situação como que aquilo nunca fosse parte da sua história real. Então é muito fácil. Ah, tomou a atitude errada, tomou a atitude certa, eu não faria assim. Mas quando nós estamos envolvidos na situação, como os nossos irmãos passaram ontem, é muito fácil eu chegar e falar assim, não, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. Porque existem muitas situações que você só sabe realmente como você vai se colocar quando você passa por elas. E o que passa disso é somente especulação ou julgamento. E aí eu pergunto, onde na Bíblia nos dá alicerce hoje para julgarmos as pessoas? Em lugar nenhum. É o oposto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Da mesma forma que eu julgo, eu vou ser julgado. É a lei da compensação. Ok? Então, ele precisava tomar uma decisão. E acredite, a decisão que ele tomou foi muito criticada por muitos. Mas se ele tivesse feito diferente, não seria criticado também por muitos. Porque assim é a vida, infelizmente. Muitas vezes nós olhamos para algumas coisas, passamos por algumas coisas, que por mais que a gente vá com a maior boa vontade possível, há uma grande expectativa das pessoas não aceitarem aquilo como sendo o correto. Mas o que é esse correto? É o ponto de vista delas. Não quer dizer que essa atitude, por mais que muitas pessoas sejam contra, não era a vontade de Deus para a sua vida. Então, o que eu quero te convidar é o seguinte, não buscar reconhecimento humano. O que eu clamo você a fazer é buscar o reconhecimento divino. Buscar estar no centro da vontade do Senhor. Esse é o melhor lugar a se estar, porque Ele é o juiz dos juízes, é o Senhor dos senhores. Então, se você faz aquilo que Ele coloca no teu coração como sendo o norte correto, não importa que todas as bússolas do mundo digam diferente, você vai chegar no lugar certo. Amém, igreja? Então, essa é a primeira reflexão que eu deixo para você. Nós não podemos deixar que as emoções falem mais alto, e Jesus, naquele momento, em cima disso, tomou a decisão de terminar o que ele precisava. E eu vou dizer mais, em cima do que a Bíblia Sagrada nos revela, que ele ficou mais 2 dias em meio a esta missão, até completar essa história. E depois desses 2 dias, aí sim, ele tomou a decisão. E que decisão foi essa? Voltar para Betânia, para agora sim ajudar o seu amigo e a família dele. E aí, como eu te disse no começo, muitas pessoas criticaram no começo? Sim, muitas pessoas criticaram no começo, né? E agora que Jesus chega para os seus e fala, bom, tomei uma decisão. E a decisão é, vamos rumar para Betânia. Lázaro e sua família precisam de ajuda. Quem é conhecedor da Bíblia, e aqueles homens eram conhecedores porque estavam vivendo a história, chegaram para o mestre e falaram, mestre, só tem um detalhe. O senhor lembra que a gente acabou de vir de lá? Ele lembra. O senhor lembra o que aconteceu? Os judeus estavam dispostos a te apedrejar. Eu preciso lembrar para vocês o que significa apedrejamento nessa história, nesse pedaço da história? Traduzindo, eles queriam te matar. E mais ainda, nós andamos contigo, nós estamos estereotipados porque somos teus seguidores. E eu pergunto, o que eles vão fazer com a gente? Se nós chegarmos juntos, eles vão manter a mão em você e vão fazer o quê? Vão pegar a gente também. Amém, igreja? Então, o que esses homens fazem no instinto de autopreservação? Senhor, será que é o melhor mesmo para nós voltarmos para Betânia, que é tão perto de Jerusalém? Será que vale o risco, nesse momento que os ânimos estão tão inflamados? E aí vai uma reflexão para você na igreja, na sua família e no seu trabalho. Que reflexão é essa? Todo sistema precisa de liderança. Todo sistema precisa de liderança. A sua casa precisa de liderança. A tua empresa precisa de liderança. A sua igreja precisa de liderança.
Nós não estamos pura e simplesmente num parlamentarismo onde todas as pessoas falam a mesma coisa com o mesmo voto e aí a gente vê no que está. Não é isso. Porque até mesmo no parlamentarismo existe um presidente eleito. Então, a gente entraria aí numa reflexão sobre questão de governança, né? Entre última palavra, em análise, em pleito e etc. Mas o que eu trago para você é o seguinte: aqueles homens que andavam com Jesus tinham uma opinião. Mas quem estava à frente? Era Jesus. E continua sendo, e eu glorifico a Deus por isso. Pelo menos dessa igreja, com certeza é Ele que manda. Eu estou aqui só como administrador. E tentando ficar com o ouvido mais atento possível para ouvir o que Ele quer para nós. Amém, igreja? Amém. Então, indiferente do que eles achavam, pensavam, Jesus falou, a situação é a seguinte: nós vamos voltar para Betânia. Porque Lázaro dorme. Aí começou, né? Então, senhor, se ele está dormindo, deixa, de repente ele descansa um pouco. Eu fico imaginando Jesus se fosse carioca. Meu Deus do céu, cara. Caraca. Aí eu imagino, a Bíblia é conforme o Rio de Janeiro, freestyle, né? Bíblia dos carioca. Meu amigo. Ô, irmão, acorda. Pega a visão. O Mongo, acorda. Morreu! O maluco morreu! Cabeção. Esse cara não tá ligado não, cara. Não é possível. Ele dorme. Eu tô tentando dizer para você que o nosso... Aí vem uma reflexão. Que o nosso amigo morreu. Opa! E aí com isso a Bíblia nos dá mais uma informação extraordinária. Lázaro não era pura e simplesmente amigo de Jesus. Quem havia morrido? O nosso amigo. Então, esses mesmos homens que estavam protelando de ir até lá, pensando no risco que eles poderiam correr, eles não estavam pensando o quê? No amigo deles. Na família de amigos que tantas vezes eles se hospedaram, estiveram junto, curtiram, banquetearam. Só que agora aquelas pessoas estão em dificuldade. Aquelas pessoas precisam de apoio. E mais ainda, nesse momento, quando Jesus abre, o anjo acabou de vir aqui e desceu a revelação. Não foi fax, não. Porque não tinha fax naquela época, não tinha WhatsApp, né? Então não foi fax, não. Acabei de receber um input no meu coração que ele faleceu. E aí você pergunta, o que eles fazem nesse momento? Eles param e aceitam. Mas eu pergunto, todos aceitam? O que o texto diz? E aí eu convido você a voltar na palavra. Abre lá o versículo 14. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não estarmos lá. Por não termos estado lá. Sabe por quê? Para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Ele toma a decisão. Atenção, turno. De pé 2, preparar, levantar acampamento, nós vamos partir para lá. Mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que querem me matar, eu não estou nem aí. Nós vamos para lá porque eles precisam de ajuda. E mais ainda, eu estou feliz porque isso aconteceu se a gente está perto. Aí você para e me pergunta, pastor, que situação complexa. A família está enlutada, o amigo morreu, as irmãs, se você entende um pouco de cultura naquela época, sabe que 2 mulheres solteiras sozinhas não teriam nada, a situação seria das piores, era uma característica, né, da sociedade, visto que a Bíblia não fala que ele tinha nem família, nem filhos, então traduzindo, elas estariam numa certa situação complexa. Então eu imagino o desespero daquelas mulheres naquele momento, o quanto elas precisavam de conforto, de amparo, e eles estavam como os seus amigos, não querendo participar, não querendo ir até lá. Mas tem gente que tem um dom todo especial. O dom de não saber calar a boca. Só falando de uma forma bem clara assim. Tem gente que se fosse mudo, iria para o céu como um santo. Mas porque tem um negócio chamado língua, meu amigo, todo dia coloca em xeque a salvação.
Porque tem gente que não consegue controlar a língua. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Normalmente, as pessoas que não conseguem controlar a língua é porque não conhecem a armadura espiritual. Porque a palavra fala que dentre os componentes da armadura espiritual tem uma coisa chamada capacete. E o que o inimigo faz? Ele lança setas na mente dessas pessoas e essas pessoas, por não estarem com a sua mente protegida, acabam maquinando informações que não provêm do trono do Senhor e fazem o quê? Verbalizam essas coisas. Só que elas verbalizam palavras de morte, palavras do inferno, palavras de autodestruição, palavras de maldição, às vezes sobre elas mesmas, sobre os filhos. Às vezes essas pessoas, quando estão vendo, elas já estão literalmente botando o barco a pique. Então, quando nós entramos nesse texto, nós vamos lá e vemos que no versículo seguinte, o 16, diz um termo sobre o apóstolo Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele, né? Vamos lá, ele quer se matar e vamos junto para morrer com ele. E eu pergunto a você, em que momento do ministério nós estávamos? Será que esse homem já não tinha visto muitos milagres? Será que ele já não tinha visto muitas maravilhas? Será que ele não tinha visto muitas proezas? Será que ele já não tinha visto espíritos sendo congelados? Quantas tentativas de morte que eu imagino que Jesus passou, que ele só olhava e o espírito travava? Será que ele já não tinha visto coisas maravilhosas demais? Mas mesmo vivendo coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas fantásticas, ele ainda permite que Satanás fale ao seu ouvido, para quê? Para que ele sinta-se incrédulo? Para que ele sinta-se desprotegido? Não, porque isso não era suficiente. Sabe o que o texto fala? Que ele ainda foi fomentar, fazer fofoca no meio dos outros. Esse era Tomé. E é interessante que às vezes as pessoas não leem a Bíblia como um todo, pegam só pedaços salteados. E aí a palavra fala que nós pecamos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é interessantíssimo isso, porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós não temos como conhecer, a não ser aquilo que nós vemos diante dos nossos olhos, nós não conseguimos conhecer a história. Só que ele fez parte da história. Então ele viu e viveu muitas coisas. E é interessante que é esse mesmo homem que depois, mais à frente, depois de viver coisas extraordinárias, como até mesmo esse capítulo seguinte de Lázaro, ainda consegue, mais uma vez, diante dos outros, falando: não, vocês acreditam em qualquer coisa. Eu só acredito de uma forma: se eu enfiar o dedo no buraco da ferida dele. Se eu pegar a mão dele, olhar e ver pelo outro lado, que nem um olho mágico, para conferir que o buraco ainda está na mão dele. Aí eu vou crer. Sabe, é interessante, porque Jesus, na sequência, quando aparece novamente, a gente já ministrou sobre isso na outra passagem. Quando Jesus aparece àqueles homens, ele chega e faz o quê? Vem cá, Tomé. Eu fico imaginando, na hora que Jesus aparece, que agora Tomé estava junto, meu amigo, aquele gostinho na boca. Para engolir a saliva. Tomé. Gente, o mestre. Tomé. Vem cá. Chega aqui, pertinho. Chega pertinho de mim. Ai, imagina o Tomé para andar, né? As articulações travando. Jesus já curou muita gente. Nessa hora, Jesus fez com que houvesse paralisia na perna. Que eu fico imaginando Tomé para conseguir andar na direção de Jesus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você está olhando de fora o que algumas pessoas estão passando, mas você não consegue entender. Mas elas sabem. A maior parte das vezes as pessoas sabem por que estão passando. Porque às vezes elas estão plantando coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas elas sabem o que estão colhendo. É triste dizer isso, e não é confortável dizer isso. Mas eu preciso trazer essa reflexão para você. Porque muitas vezes nós estamos até perto de pessoas que falam: cara, eu não consigo entender essa história, cara. Por que a pessoa está passando por isso? E às vezes você está vendo que a pessoa mesmo está calada. Está calada por que você... Não, Deus sabe toda... Estão lá no fundinho, ela... Eu sei por quê, mas não posso dizer, eu não quero verbalizar. Eu não quero falar, eu não quero me expor. Mas eu sei o porquê que eu estou passando por isso.
E é interessante, porque esse exemplo dessa história faz com que eu e você possamos sentar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque o justo aprende com o erro do ímpio. E o erro desse homem faz com que nós estejamos aqui plenos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque Jesus falou para ele, você está podendo ver, e por isso você está crendo que eu estou vivo e que eu ressuscitei. E sabe, no conjunto da obra, eu posso dizer, nós que já passamos por tanta coisa, você já deu tanta bola fora, mais uma vez, Tomé, não chega não, não acorda não. O que mais precisa acontecer para você acordar? Lembra lá com Lázaro? Lembra o que você falou? Agora de novo, mais uma vez. Pelo menos a tradição diz que esse homem acordou depois dessa. Glória a Deus por isso. E virou um pregador eminente na área da Ásia, Índia e Ásia. Mas aí é a tradição que diz, já não é a Bíblia Sagrada. Pois bem, aqueles homens tomam a decisão correta, aqueles homens seguem o mestre, mesmo em meio a burburinhos e bochichos, eles obedecem. E aí vem uma reflexão para você. Às vezes, mesmo murmurando, no meio do burburinho, no meio do disse-me-disse, mesmo no meio disso, alguns ainda continuam seguindo. E eu glorifico o nome do Senhor por causa disso. Porque pelo menos se você continua seguindo, você ainda tem chance de ser encontrado, ser alcançado. E vendo outras coisas acontecendo, possa ser restaurado. Amém? Pois bem, ele chega e caminha os próximos 2 dias. Então, já haviam passado 2, agora tem mais 2 dias de viagem em direção a Betânia. E enquanto esses homens estão indo em direção a Betânia, eu quero chamar mais uma reflexão, quero chamar a terceira reflexão da noite para você. O nosso amigo morreu. E quando eu li isso, eu confesso que eu me emocionei quando eu estava preparando essa mensagem. O nosso amigo morreu. Não é o amigo de Jesus morreu, é o nosso amigo morreu. E eu pergunto para vocês, nem sempre as pessoas estão plenamente preocupadas com você. Eles não queriam voltar por causa do risco, mesmo sabendo que as meninas estavam passando por uma situação de dificuldade. Então, eu quero chamar você, eu já tinha chamado você a ficar numa introspecção nessa história. Agora eu quero chamar você a refletir com muita sobriedade, em nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar e com muita sobriedade, esteja sóbrio. E reflita na sua vida. Quem, quando você precisou, estendeu a mão para você? E quem você hoje coloca no hall chamado de amigos? Quem, quando você precisou, estendeu a mão para você? E quem você hoje coloca lá o BFF, como diz minha filha, né? O Best Friend Forever. Best Friend Forever, né? Meus melhores amigos, tua lista de BFF. Quem você está colocando na lista de BFF? Aí eu vou fazer a terceira pergunta para você nesse tópico. O que essas pessoas que você tem colocado, elegido como seus amigos, têm feito para alcançar esse título? É a reflexão que eu deixo. O que essa pessoa tem feito para alcançar o título de amigo? Porque muitas vezes a gente usa as palavras de uma forma leviana. E quando a gente usa as palavras de forma leviana, a gente às vezes não entende plenamente o que elas querem significar e quanto é importante essa palavra. Você pode ter centenas de colegas? Bom, eu acredito que vocês devem ter uma centena de colegas. Uma centena de conhecidos? Então, beleza, outra centena de conhecidos. Agora eu pergunto, quantos amigos vocês têm? Quantos que você hoje pode olhar e falar assim, cara, agora acabou de dar tilt. Eu vou pegar meu telefone e eu tenho 3 ligações. Será que você tem 3 nomes que você pode realmente ligar? É uma reflexão que eu chamo você. Será que se eu falar agora, não, se der, agora deu, ó, o mundo está acabando para você, agora você tem direito a 3 ligações. Para tentar mudar essa história, você tem 3 nomes na lista dos seus BFF para ligar? É uma reflexão que eu deixo. Porque muitas vezes a gente não entende o que significa amizade. Muitas vezes a gente não entende o que significa amor. E está colocando isso aí como se fosse troco de pão.
Sabe, eu conheço uma pessoa que chama todo mundo de amigo. Amigo, 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 amigo. Eu fico olhando aquilo e falo, cara, aquilo me incomoda. Porque será que no momento de dificuldade ele sabe com quem ele pode contar realmente? Será que ele acredita realmente naquilo que ele diz? Que é uma outra reflexão. E outra coisa, quem realmente é seu amigo? O que é ser amigo? Porque eu digo para vocês que algumas pessoas, se você botar uma foto mostrando o seu novo corte de cabelo, você vai ter ali diversas curtidas. E aí você vai falar assim, uau, foram os meus amigos que me apoiaram. Talvez você tome uma decisão de fazer algo, e aí você converse ali no amplo aspecto com várias pessoas ao seu lado, e talvez muitos falem, vai lá, boa sorte e tal, ó, legal, hein? Alguns vão falar até Deus te abençoe. E eu pergunto, será que essas pessoas estão realmente sendo suas amigas ou elas estão sendo somente colegas superficiais que estão só querendo interagir contigo, te deixar feliz, aceitando aquilo que você fala como sendo uma certeza absoluta? Ou será que elas estão sendo realmente suas amigas? Sabe, hoje eu tive a oportunidade de ser amigo de uma pessoa. Essa pessoa veio me contar uma história boa, um bom momento que ele está passando na história da sua vida. E veio particularizar isso para mim e para minha esposa. E quando nós sentamos ali, ele começou a falar, e eu estou prestando atenção com um sorrisão no rosto. Aí, de repente, eu escutei uma voz. Eu não falei isso para ele. Aí o sorriso já começou a descer, né? Aí eu, caramba, Senhor. Poxa, o cara tá tão feliz ali, contando a história dele. Eu não falei isso para ele. Então, por que se eu falei isso para ele, ele está fazendo aquilo porque muitos falaram para ele fazer aquilo? Aí eu, Aí eu lembrei, né? Ai, Jesus, olha a unção de Eliseu aí de Elias chegando. Aí eu, ai, meu Deus do céu, vamos lá. Daqui a pouco ele falou outra coisa, aí o Espírito Santo falou, fale isso para ele. Aí eu falei, a gente só estava aqui falando de momentos bons, de coisas boas. Aí eu ouvi, se você não tiver coragem de falar, ninguém vai falar. Porque todos estão juntando com ele para falar exatamente, ouvir as histórias que ele está contando agora. Essa história. Pergunta a ele quantos amigos sentaram e ouviram o que ele falou e ninguém trouxe um contraponto. Aí eu, curiosidade, você já contou isso aí para algumas pessoas? Já contei essa bênção, sim, pastor. Beleza, ok. Alguém te trouxe algum contraponto no meio dessa história? Aí olhou um para o outro. Não. Está todo mundo glorificando, exaltando o nome do Senhor por causa disso. Aí, quando eu respirei, ele já baixou, tipo assim, lá vem, meu amigo. Eu falei assim, então, olha só, enquanto a gente estava aqui conversando, o Senhor ministrou isso ao meu coração. E eu pergunto para você, isso tem sentido para você ou não? Aí, quantas pessoas te disseram isso, ele? Ninguém. Naquele momento, a revelação do Senhor começou a descer, como alguns costumam dizer. E o Senhor foi dando um spoiler para ele do que estaria por acontecer no caminho A e o que estaria para acontecer no plano B. E eu falei, nesse momento, Deus faz um carinho extraordinário. E Ele te mostra o que você já sabia no plano A, mas Ele te mostra o que vai acontecer no plano B. Nenhum dos dois é para perdição ou para maldição, mas um caminho é muito mais difícil do que o outro. E é interessante que depois nos levantamos, nos abraçamos, glorificamos ao Senhor junto, porque Ele sabia que naquele momento nós estávamos sendo mais até do que amigos, nós estávamos sendo pais espirituais. E sabe, você quer ser amigo do teu filho? Não faça tudo o que ele quer, não. Você está construindo um monstro se você fizer isso. Porque crianças, jovens, adolescentes precisam entender o que é limite, porque nós vivemos em sociedade e a sociedade cobra limites dos nossos filhos. Então, se eles não aprenderem isso em casa, você deixando ele triste, eu posso dizer uma coisa para você, o mundo vai ser muito mais duro com ele do que você pode ser.
Pastor, você está amaldiçoando meu filho? De forma alguma. É você que está fazendo isso. Essa aí depois, se quiser editar, você edita. É você que está fazendo isso. Não é o mundo, muito menos eu. Porque o Senhor nos dá diversas orientações como nós devemos criar os nossos filhos. E olha, não é só o primogênito não, tá? É criar todos os nossos filhos. Porque muitas vezes, às vezes você tem 2, 3, 4, e aí quando a escadinha vai andando, você começa a ficar sem paciência. E aí o que você faz? Você começa a aceitar qualquer coisa que ele faz só para ver ele parar de chorar, só para ver ele parar de ficar triste, só para ele parar de fazer bico. Não é assim que acontece? Ou isso só acontece nas famílias que estão perto de mim? Tenho certeza que não. Então, o que eu quero convidar é que você, se quer botar filho no mundo, se você quer fazer parte desse processo, né, de ser esse árduo processo, talvez o cuidar é mais árduo do que o colocar. Mas isso aqui não entendeu, depois eu faço um gabinete explicando, pego alguns livros com desenho. Né? Então, algumas pessoas têm o prazer de fazer, mas não têm o prazer de cuidar. Essa é a reflexão. O projeto é completo. Então, em nome de Jesus, cuide dos seus filhos. Delimite aos seus filhos enquanto eles são pequenos. Mas é adolescente, então vai ser um pouco mais árduo, mas ensina como adolescente. Mas tu cresceu. Então, meu filho, clama ao Deus Altíssimo, ensina como jovem. Já é adulto, luta mais um pouquinho e você não desiste do seu filho, porque, literalmente, eu creio que você ama aqueles que você colocou, trouxe a essa face da terra. Amém, igreja? Então, aqueles homens estavam ali, né, literalmente, vivendo coisas novas em Betânia. Uma nova oportunidade. Eles tinham que administrar o medo para poder seguir em frente. E isso também fazia parte do ensinamento de Jesus. Porque ele sabia o trauma que ele havia passado, que talvez algumas pessoas estivessem ali, literalmente com os nervos à flor da pele, com medo do dia de amanhã. E qual é a diferença dos dias de hoje, isso? Se não é exatamente isso que a sociedade está passando. Muitas pessoas estão isoladas em casa agora, estão tomando banho de álcool gel, não estão nem brincando com os filhos, porque os filhos são possíveis portadores. Estão literalmente isolados dentro de casa, vivendo como um ermitão, com medo do dia de amanhã, ou de não ter o dia de amanhã, onde, na verdade, os nossos dias foram contados pelo Senhor. Ah, então, vamos pegar isso aí, vamos fazer ali cortar parcialmente a palavra dele para dizer que ele manda, então, não se preocupar, não se cuidar. Eu não falei isso. Se você fizer isso, você só vai dar mais ibope para esse ministério. E aí é mó barato, porque depois a gente vai mostrar o vídeo completo, com direito de réplica, de tréplica, se necessário for, para mostrar. Cuide-se, mas não tenha medo. Era o que Jesus estava ensinando para eles. Eles precisam agir com prudência? Sim, mas eles tinham que enfrentar os medos dele e voltar para Betânia, quiçá para Jerusalém. Na sequência, eles acabam voltando. Eles não tinham medo. Eles não podiam se render ao medo. Amém, igreja? E aí a gente vai mais além. O que acontece mais além? Ai, ai, ai. Nesse momento, todos podiam sair ganhando. Tanto aqueles que estavam incrédulos, como aquela família que estava enlutada. E aí vocês conhecem bem a história, né, seguindo no capítulo 11, na chegada dele. E aí a história de Marta e Maria, das irmãs, que uma sai correndo, a outra fica em casa, escondida, né, sem querer falar com ninguém. Essa história você conhece bem. E o fato é que Jesus, em meio à história, eu queria focar mais uma coisa com você. E que coisa é essa? Jesus nos mostrou que antes de falar com os homens, nós devemos falar com o Pai. Como assim? Você vai entender. Jesus chegou naquela cidade e teve ali aquele momento de conversa, né? De análise, de reflexão, onde aquela mulher chega para ele e fala: Senhor, se você estivesse aqui, eu sei que o resultado seria diferente. E isso já é uma maravilhosa reflexão para todos nós,
né? Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não morreria. E aí eu dou uma pausa, não estava no esboço, mas eu vou abrir um tópico aqui para você. Quantas vezes nós não nos encontramos nesse ponto? Tomando decisões que a gente para depois, olha e fala: Jesus, Jesus. Ah, Jesus, se eu tivesse te chamado para isso aqui, como teria sido diferente? Jesus, se estivesse aqui eu não teria falido. Jesus, se eu estivesse aqui eu não teria ficado doente. Jesus, se estivesse aqui o casamento não teria terminado. Jesus, se o Senhor estivesse aqui nessa história, nós não teríamos vivendo essa situação agora que estamos vivendo com as drogas. Jesus, se nós estivéssemos aqui, não estaríamos vivendo a situação de desemprego, de desespero, de medo. Quantas histórias na nossa vida que se encaixam exatamente aqui, quando nós chegamos ao pé do mestre, depois de todo o problema ter acontecido, e a gente reconhece: Senhor, se eu tivesse te chamado antes, nada disso teria acontecido. Minhas finanças teriam sido diferentes, minha vida, minha alegria, minha felicidade, você pode colocar em vários aspectos. Aquela mulher sabia. Ela não chegou cobrando, ela chegou reconhecendo. Olha que fantástico isso. Ela não chegou acusando: Jesus, você podia ter vindo antes. Não. Ela só reconheceu. Teria sido tão diferente. Mas tudo bem. Eu sei que o meu irmão dorme no Senhor para que naquele grande dia ele possa acordar ao teu lado. Olha que fantástico, porque era um conhecimento que o judeu tinha. E aí agora eu quero convidar você a dar mais uma andada no texto e refletir sobre mais um tópico. Qual é esse tópico? Tópico 4. Diante dessa situação, existe um versículo que diz que Jesus chorou. Você já parou para pensar o que esse texto está dizendo? Reflete no contexto. Por que Jesus chorou? É aquela hora que eu paro, internet, bomba aí, Facebook, todo mundo com o dedo no teclado. Eu pergunto para você: por que Jesus chorou? Porque alguém que ele amava morreu? E aí, o que mais? Concorda com ele? Concorda? Concorda? Sim ou não? E aí? Não. E aí, irmã? Concorda ou não concorda? Por que Jesus chorou? Acho que a humanidade deve se condoeu com a dor do outro. Com a dor daqueles que estavam ali ao redor. Porque já sabia que ele A poder estava dor na das mão pessoas, a dor dele. das tuas irmãs. Deixa eu falar uma coisa para você. A reflexão é exatamente essa. Ele sabia o que estava fazendo ali. Ele sabia que tinha chegado. Ele tinha dado spoiler lá atrás. A gente está indo lá para ver o quê? A glória do Senhor se manifestar. Para que vocês, de uma vez por todas, creiam quem é o Cristo. Ele sabia o que aconteceu ou não sabia? Sabia. Então por que ele estava chorando? Me permita uma reflexão que hoje eu passei vários momentos do dia pensando sobre isso aqui. Jesus chorou pelo seu amigo? Eu acho que Jesus chorou por situações como a de Tomé, pela incredulidade. Eu acredito que Jesus chorou pelo buchicho no caminho de alguns ainda permitindo ouvir e debater a conversa. Eu fico imaginando que Jesus chorou porque ele sabia que aquilo ia virar um grande burburinho que ia ser mais combustível para alguns sim se salvarem, mas outros se perderem mais ainda. Porque foi exatamente o que isso aconteceu. Então, você me permita refletir sobre isso, que o motivo de Jesus ter chorado não era pela morte do amigo, porque ele estava indo lá para ressuscitar ele. Não tem sentido isso. Então, se ele chorou naquele contexto, foi por um outro motivo. E eu posso com tranquilidade pesar que o motivo de choro dele estava no entorno dele, não estava naquela sepultura. Estava pelos vivos. E da mesma forma, nesse momento que muitas pessoas estão indo à sepultura por aquela questão do vírus, eu acredito que o Espírito Santo tem chorado, não pelos que morreram, mas pelos que estão vivos, e não se posicionam, e não acordam, e não fazem a diferença.
Talvez esse seja o motivo do choro da igreja de Cristo. Porque existem pessoas que fazem parte da história, mas que estão tão incrédulos quanto Tomé. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, se você tem feito parte desse grupo de incrédulos, arranque isso do teu coração enquanto é tempo. Porque a palavra fala que muitos teriam o amor esfriado e, por isso, não herdariam o reino do eterno. Não receberiam a coroa que foi preparada para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, tome a decisão correta de romper com isso. Olá, Julie. De acreditar plenamente no Deus vivo. De entender que todas as coisas acontecem em cima da sua autorização, porque existe uma regência sobre a terra, meus irmãos. E não é Satanás que manda nesse mundo. O seu poder é limitado. Nós não estamos falando de yin yang, onde 50% de branco com 50%... Não, de forma alguma. E eu te convido a acreditar e entender nisso de uma vez por todas. Porque cada vez mais nós veremos o espírito do anticristo se movendo, crescendo e tomando uma proporção na terra. Mas aqueles que andarem com o Senhor verão a glória do Senhor resplandecendo de uma forma extraordinária. Então nós estamos literalmente num momento marcante de guerra espiritual na face da terra. E eu e você precisamos nos posicionar em meio a esta guerra. É isso que eu estou falando para você. Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo no seu entorno. E eu acredito, por um outro motivo também ele chorava ali, é porque ele via que quanto mais essas coisas estavam perto, mais os dias de dor dele estariam por vir. E eu já fico imaginando, em meio à dor da humanidade, ele chorando naquele momento. Ele não estava chorando por Lázaro. Sabe, muitos pregadores às vezes acabam destoando, às vezes por falta de conhecimento bíblico ou de discernimento espiritual. Não era por Lázaro que ele chorava. Era por todo o contexto que levava eles às lágrimas. Porque Lázaro traria, sim, uma grande alegria ao coração dele. Poder mostrar para todas aquelas pessoas que estavam em volta, e através desses escritores maravilhosos da Bíblia Sagrada, para mim e para você, que ele é o Deus Todo-Poderoso que tem o poder sobre a morte. Aleluia! E agora a gente chega no momento marcante da história. E o momento marcante dessa história é: tirem a pedra. Sabe, ele começa uma construção com aquelas pessoas, e no meio daquela construção com aquelas pessoas, ele vai chegar no ápice de orar ao Pai, pedindo que se manifestasse a glória dele, para que aquelas pessoas vissem com seus olhos quem era o filho dele. Mas sabe, a ordem dos fatores na matemática não altera o produto. 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 5, 15 também. Mudou alguma coisa? Não. Então, quando eu faço essas inversões matemáticas, elas não vão causar, não vão comprometer o resultado. Mas quando a gente fala de mundo espiritual, cada peça tem a sua posição e ela é muito específica. E algumas pessoas não conseguem entender isso. Pensam que, assim como na matemática, eu posso pura e simplesmente inverter da forma que eu quero e o resultado vai ser o mesmo. E pasmem, alguns pregam ainda alicerçando isso. Não se preocupa não, porque vai se cumprir, tudo vai se cumprir, sim. O que essas pessoas não falam é que naquele formulário do vencedor tem que botar o CPF. Até parar para beber água. Preencher o CPF ali. Não, vai ter um vencedor, sim, claro. Vai ter um vencedor. Mas em lugar nenhum está escrito que é exatamente você, indiferente do que você fizer, que vai ser esse vencedor. Não tem respaldo isso. Pois bem, a ordem dos fatores altera o produto. Eu lembrei da minha filha Júlia. Eu, gostando muito de vários filmes de cinema, uma das séries que eu vi que mais me marcou era a série de Star Wars. E eu consegui convencer a minha filha, né, ela já mocinha, falei assim, vamos ver uma série de filmes aqui que... Mas, pai, esse filme velho... Eu falei, rapaz, respeita que o negócio aqui é sinistro. Eu vou te provar que esse filme velho é tão recente quanto... duvido, não sei o quê. Só que aí, o que eu fiz com a minha filha?
Quantos filmes tem a saga Star Wars? A original. Não. 6? É 6 filmes? A original são 6. Hã? E aí? São 3 trilogias, ela já falou. Perfeito. Então são 9 filmes. Perfeito? Mas aí você pergunta, cada um deles é numerado, pastor? Sim, tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 8, o 9. Tem 9 filmes, ok? E aí o que eu fiz com ela? Minha filha, vamos fazer uma coisa diferente que nunca foi feito antes na história. Vamos ver esses 9 filmes na sequência deles. E eu pergunto, o que aconteceu? Ela quase me odiou. Ela só não me odiou porque eu sou o pai dela. Porque quando chegou no 4º filme, ela parou, olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa... Quando acabou o 4º filme, ela falou assim, por curiosidade, a gente está vendo na ordem certa? Falei, por quê? Porque agora eu estou entendendo coisas que eu não tinha entendido. Aí eu... bem, vejamos, que lá em 70 e tanto, eles lançaram, para começar os 9, assim, eu achei que foi um engano, assim, mas eles lançaram 4 primeiro. Rapaz, ela ficou nervosa. Agora eu tô entendendo. Então o primeiro filme que tinha que ser visto era o 4. Eu falei, tecnicamente, né? Por algum motivo pegaram dos 9 e filmaram 4. Eu pensei que era por falta de dinheiro, decidiram que essa aqui era a melhor história. Brincadeiras à parte, quando a gente pega a sequência dos filmes, a gente vê que o primeiro filmado é o 4, o 5 e o 6. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que esse pedaço da história tinha que ser a primeira coisa a acontecer. Para depois desse primeiro momento acontecer, eles começaram a lançar outros para que você pudesse começar a fazer o quê? Feedbacks de reconstrução e entender a coisa como um todo. O dia que eu tentei ferir isso e partir numa sequência diferente com ela, literalmente o resultado não foi o esperado. Tá entendendo isso? Nós chegamos a nós tentamos ali quando vimos assim, poxa, tá dando errado. Mas por que tá dando errado? Porque a sequência era outra. E aí a gente volta, sai de Star Wars e volta exatamente na Bíblia. Por quê? A ordem dos fatores aqui também ia mudar totalmente a história. Já faziam 4 dias que ele havia sido sepultado. E Jesus chega diante daquela sepultura e as pessoas falam, ele está assim porque, olha só, porque um amigo dele morreu, tá mal, mas vamos dar uma olhada. Por quê? Vai que acontece, esse cara de vez em quando sai com umas aí que a gente não imagina, né? Vamos lá olhar de perto. E exatamente o que acontece. O primeiro pedido de Jesus foi, retirem a pedra. Sabe, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem te chamando a refletir sobre isso. Às vezes existem coisas que estão paradas na sua vida, que estão pendentes na sua vida. E que você está clamando muito. Você às vezes está chorando diante da situação, querendo uma resposta, querendo viver uma coisa nova, uma mudança. Mas o Espírito Santo te fala essa noite de uma forma muito específica, que para que os milagres comecem a acontecer, você precisa retirar a pedra. Existem situações na vida que são atreladas a nossas decisões, às nossas atitudes e às nossas posturas. E eu convido você a pensar exatamente nisso. Existem milagres que estão prestes a acontecer, mas para que esse milagre aconteça, a pedra precisa ser removida. E remover pedra é uma atitude humana. É um empecilho humano. Pastor, mas eu não sei tirar, então peça discernimento que ele te dá. Pastor, está muito pesado. Junte aquelas pessoas que são verdadeiramente suas amigas e peça ajuda a elas. Ou faz melhor, pede aos teus best friends para que você já descobre se é realmente amigo ou não. O fato é, existe para que possa acontecer o sobrenatural, uma atitude natural atrelada a ela. Então, muitas vezes, essa atitude natural pode ser um pedido de perdão, pode ser uma desculpa, pode ser o pagamento de uma dívida, pode ser diversas coisas.
pode ser uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Eu não sei exatamente onde se encaixa essa palavra para você. Se eu tivesse recebido o Senhor, eu teria entregando aqui sem problema. Mas eu acho que é tão amplo que ele não trouxe uma coisa específica. Porque isso se encaixa em diversas áreas sobre você. Então, em nome de Jesus Cristo, tome decisões corretas, remova as pedras, para que você possa viver coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Amém? Nós chegamos ao último, ao quinto tópico dessa mensagem. E é a conclusão. A gente viu que o poder de Deus se manifestou nessa história. Que o Deus Altíssimo mostrou quem ele era e honrou a palavra do seu Filho. E agora nós estamos vivendo uma coisa nova. Uma experiência nova. Aqueles incrédulos estão tendo uma nova oportunidade. Mas a Bíblia vai mais além. Porque Lázaro ressuscitou. E agora houve um grande burburinho, não somente em Betânia, mas rapidamente emissários correram para Jerusalém para levar aos líderes religiosos o que havia acontecido. E aí você vê que o final do capítulo não é muito bonito, é muito triste. Porque você vê que a guerra de poder já existia naquela época. E aquelas pessoas falaram, a gente tem que tomar uma atitude rápida, senão daqui a pouco todos vão estar acreditando nele como Messias. Acredite, por mais que milagres estejam acontecendo diante dos seus olhos, algumas pessoas ainda vão questionar o teu ministério. Isso é fato. Algumas pessoas ainda vão questionar se você tem intimidade com o Senhor ou não. Isso é fato. Jesus passou por isso. Por que contigo seria diferente? Por que comigo seria diferente? O fato é, a gente vê que um pouco antes da ressurreição, uma daquelas irmãs chega aos pés de Jesus. E chega aos pés de Jesus declarando que tudo poderia ter sido diferente. Mas depois disso a palavra vai falar, no capítulo 12, que houve um grande banquete. Sabe, o Espírito Santo falou no meu coração nesse momento que algumas pessoas estão passando exatamente por essa dor da perda, estão passando pelo sofrimento e que estão diante de uma pedra. Em nome de Jesus, meu irmão, arranque essa pedra do teu caminho e creia que o sobrenatural vai acontecer. Clame aos céus que você verá o sobrenatural acontecer. Toda aquela sociedade, inclusive aquelas mulheres, puderam ver o milagre acontecer. Mas agora a gente andou um pouco, alguns dias, e eles estavam num banquete. E Lázaro estava junto. Estavam se alegrando junto no Senhor, por tudo que tinha acontecido, pela experiência que eles tinham passado. E eis que de repente uma mulher toma uma atitude inusitada. Uma mulher pega um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro. Talvez você não entenda o que isso significa plenamente na cultura judaica. Aquilo era um bem muito precioso, que servia para mulheres como um juntar de um dote para o casamento. Aquela mulher lança a mão do seu dote, daquilo que ela tinha de mais precioso. Enquanto aquelas pessoas estão no meio daquele banquete, se alegrando pelo poder de Deus, por tudo que aconteceu, glorificando, porque agora aquilo que ela tinha de muito precioso, que era o seu amado irmão, havia se perdido. E sabe, algumas pessoas precisam perder algo de muito precioso para entender o que é prioridade, o que é o mensurar, do que é importante e do que não é importante. Aquela mulher tinha passado por isso. E agora, aos pés do mestre, ela chora dizendo, eu tenho até recursos, eu tenho até dinheiro guardado. Mas isso não conseguiu trazer meu irmão de volta, não conseguiu fazer com que meu irmão estivesse aqui. Mas Jesus mostra que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aquela mulher chega nesse segundo momento e toma uma atitude que é uma grande reflexão para todos nós. Ela pega o que ela tinha de mais precioso e derrama aos pés do Senhor.
E não somente isso. Ela derrama o perfume caro, capítulo 12, versículo 3, derrama o perfume caro sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus. E com seus próprios cabelos, ela começa o quê? Você tem noção do que significa? O que significava o cabelo para a mulher naquela época? Ela lança a mão do seu próprio véu. E com seu véu ela começa ali, ó, a secar os pés do mestre. Sabe, meu amigo? Sabe, minha amiga? O Senhor tem te convidado a viver sobrenatural. Eu não sei o que é o teu nardo. Não sei. Porque, sinceramente, esse precioso que você guarda dentro desse pote pode ser muitas coisas. Algumas pessoas até se orgulham. Ah, eu sou generoso, eu gosto de dar oferta, eu gosto de fazer, eu gosto de... Às vezes o teu nardo que está guardado ali dentro é outra coisa. O que eu quero te convidar essa noite, em nome de Jesus, é entender que a pedra precisa ser removida, que o céu precisa ser buscado, clamar pelo poder do Altíssimo. E depois que você viver o grande milagre, eu quero te convidar ao terceiro passo, que é ser grato ao Senhor pelo que Ele tem feito.